O homem pode fazer os seus planos, mas a resposta final vem do Senhor. Alguns podem dizer: acabou. Mas só acaba quando o justo juiz dá o apito final. Não importa quanto tempo, porque a prorrogação de Deus é uma coisa maravilhosa, irmãos. Quando o povo de Israel estava perseguindo e precisava ter vitória, um povo ora e o sol se detém, até o povo sair vitorioso. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Está de pé, está valendo aquela palavra lá de trás. A coisa não foi como eu pensei, mas o plano de Deus é imutável, porque muitas coisas o homem pode planejar, mas a palavra final vai vir da parte do Senhor. E o culto todo está girando em cima de uma temática, né? Voltar a sonhar. E está aí uma coisa que talvez as pessoas tenham perdido o propósito, é da realização de sonhos, de projetos especiais. E nós estamos muito felizes de poder celebrar aqui esse culto de famílias e logo depois da reflexão nós tomaremos aqui então um pacto conjugal. Porque esse casal entendeu o que é viver debaixo das bênçãos do Senhor e vão sair daqui com todas as bênçãos do trono da graça do eterno e poderoso Deus. Eu queria então refletir no tema Volte a sonhar. Jeremias 29, leremos do verso 4 até o 7. E depois saltaremos para o verso de número 11. Jeremias 29, dos versos 4 ao verso de número 7, e logo após você vai para o verso de número 11. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Agora o verso de número 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vamos orar? Deus querido, tua palavra vai ser explanada, fale aos nossos corações, pois queremos ouvir a tua voz, e tua palavra sempre cumpre um propósito espiritual. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Volte a sonhar. É bem verdade que o texto que acabamos de ler, muitos usam fora do contexto, de pretexto, para falar então de uma teologia que sempre te leva a prosperar e que talvez não enfatize as dificuldades, os danos e os problemas que a vida impõe a cada um de nós. Se observarmos o texto, o povo estava vivendo um exílio. E alguns profetas se levantam em nome de Deus dizendo: vai durar um curto prazo de tempo. O negócio vai ser light, vai ser tranquilo, vai ser fácil superar. Mas esses homens se levantam para falar em nome de Deus, sem Deus lhes haver dado essa palavra. Até porque isso não vinha do Senhor.
E eles começam então a falar com um povo que está vivendo um drama, e todo povo que está vivendo um drama, uma aflição, que eles querem a solução. E se observarmos o Brasil hoje, o país no ranking número 1 em ansiedade, as pessoas, como são extremamente imediatistas, imagina o povo brasileiro vivendo um cativeiro, sendo levado para fora de sua terra. E aí surgem falsos profetas dizendo, vai durar só uma semana, 10 dias, um mês. E então vem a palavra do Senhor, e o profeta escreve, é enviado uma carta. E o profeta Jeremias, ele é antes e durante o período do cativeiro babilônico. E o profeta se levanta então para alertar ao povo a realidade a qual eles estavam. E alguns podem perguntar, mas pastor, o que isso tem a ver com o culto de famílias? O que isso tem a ver com Carol e Sérgio? Carol e Sérgio se conheceram há muitos anos atrás. E tinham grandes projetos, grandes sonhos, que na verdade foram frustrados no decorrer do tempo. Passaram por períodos muito difíceis, e que alguns olharam e falaram assim, vai ser fácil, vai durar pouco, mas não durou pouco não, irmãos. Passaram por momentos até entender a voz de Deus e perceber que Deus tinha um plano maior e melhor. O povo de Israel estava vivendo isso. Então Deus alerta o povo dizendo, olha, vai durar 70 anos. Me chama a atenção no texto que Deus está falando assim, ó, vivam a vida comum do lar, casem-se. Está no texto. Permitam que seus filhos se deem em casamento. Trabalhem, se esforcem. Orem para que haja paz aonde vocês estiverem, porque se ali tiver paz, vocês vão viver em paz. Então a gente começa a compreender o verso de número 11, quando o próprio Deus fala, eu é que sei, o próprio Deus dizendo, os pensamentos que eu tenho para com vocês são pensamentos de paz, pensamentos de futuro. É bem verdade que eles viviam uma realidade muito diferente daquilo a qual Deus estava falando que sucederia. Mas, indubitavelmente, o texto aponta para um futuro, para uma escatologia. Deus está falando, olha, o pensamento que eu tenho é de paz e de um futuro. Não é para dar o fim que essa turma está falando, que há um desejo, que há uma motivação. Não, não. Eu é que sei. E me chama a atenção no texto, sabe por quê? Em todo o texto vocês vão verificar a imutabilidade de Deus. E que bom que Deus não muda. A Bíblia fala até que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Alguns querem hoje orar e convencer Deus de determinadas coisas e se esquecem que Deus não muda. Porque o plano dele é perfeito, a palavra é refinada, é um escudo para os que nele confiam. Por isso Deus está falando, eu tenho planos para vocês, confiem, igreja, nos planos de Deus. Confiem na palavra de Deus. Você pode estar vivendo o momento que for, se tem uma coisa que deve sustentar-nos nos dias de adversidades, é a imutabilidade de Deus. Deus está falando, eu sei, eu não mudo, eu estou com vocês. Aquilo lá atrás que outrora eu iniciei, a boa obra que Deus inicia, Ele é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Tem pessoas que estão vivendo profundos cativeiros, pessoas falando coisas terríveis, gerando uma falsa esperança. Nesse momento, o desafio para nós, Carol e Sérgio, é pensar que Deus não muda. Ele permanece fiel. Ele vai cuidando da história. Às vezes há uma separação que a gente não quer. Às vezes as coisas vão suceder de uma forma que parece até que é fim de linha. Acabou. Não há mais o que ser feito.
Dá para reconstruir alguma coisa desses escombros? Alguns se perguntam, assim estava vivendo o povo de Israel. E viver em família, irmãos, é um grande desafio, porque às vezes o relacionamento tensiona, e às vezes vem aquela pessoa e fala assim, chegou, fim de linha, acabou. O homem pode fazer os seus planos, mas a resposta final vem do Senhor. Alguns podem dizer, acabou, mas só acaba quando o justo juiz dá o apito final. Enquanto o justo juiz não apitar, ainda tem jogo. Não importa quanto tempo, porque a prorrogação de Deus é uma coisa maravilhosa, irmãos. Eu tenho experimentado na minha vida o que é viver um jogo, às vezes difícil, e alguns vão falar assim, agora não vai ter tempo mais para isso ou para aquilo, não. Agora é final de linha, não há mais o que fazer, mas lembro, quando o povo de Israel estava sendo perseguido, estava perseguindo e precisava ter vitória, um povo ora e o sol se detém, até o povo sair vitorioso. Sabe por quê? Porque Deus não muda, está de pé, está valendo aquela palavra lá de trás. A coisa não foi como eu pensei, mas o plano de Deus é imutável, porque muitas coisas o homem pode planejar, mas a palavra final vai vir da parte do Senhor. Me lembra a vida de Jó, depois de viver cativeiro, que momento difícil viveu Jó. E Jó perde tudo de uma hora para outra. E que é cativeiro pior do que você perder filhos? Que é cativeiro pior do que você perder todos os seus bens? Vamos apimentar isso aí? Perdeu a saúde. Irmãos, sem saúde, o que a gente faz? Aí vai ter um diálogo de Jó com a mulher dele. Aí tem uma hora que Jó fala assim, nós não receberíamos só o bem do Senhor, mas também tem uma parte amarga que a gente recebe. O que me chama a atenção é no final, quando Jó declara assim, agora eu sei que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Meus queridos irmãos, eu sei que há problemas hoje de pessoas que nos assistem vivendo dramas de saúde na família, vivendo cativeiros por perdas que tiveram nos últimos tempos, por pessoas tão especiais que se foram, vivendo, às vezes, um momento tão difícil que não consegue compreender e confiar que Deus não muda, os planos dele continuam de pé. No segundo momento, a gente olha a Bíblia dizendo para nós, quando se completar os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Verso de número 10. O que a gente vê? Fidelidade de Deus. Esse versículo vai falar de planos, mas Deus estabelece tempo, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. E é tão difícil a gente entender isso, sabe, Sérgio? Que para tudo tem um tempo determinado. Para tudo tem um tempo. Mas a gente quer ser o senhor do tempo. E nesse processo da gente tentar, Carol, sermos os senhores do tempo, a gente estabelece prazos e os nossos prazos fracassam. A gente quer dominar sobre aquilo que a gente não domina e a gente passa a maior parte da vida se preocupando com coisas que nós não dominamos. E aquilo que a gente domina, que é preciso fazer, a gente vai deixando de lado, porque a gente inverte prioridades. Mas tem um Senhor que é fiel, fiel é quem prometeu. A imutabilidade e a fidelidade, talvez hoje isso esteja ficando fora de moda. Uma palavra hoje fora de moda, fidelidade. E o que Deus mais exige de uma vida conjugal é fidelidade. Jardins fechado é tu.
Nos diz o texto. O que é um jardim fechado? Só um tem acesso. Irmãos, se tem uma coisa que gera paz, segurança, é fidelidade. É tanto que na Bíblia, mais de 80% das vezes que usa-se a palavra adultério, Deus está se referindo ao relacionamento do povo com o próprio Deus, porque adulterar é mudar a forma. Mas nós temos um Deus que Ele é fiel. A fidelidade de Deus me espanta. Sabe por quê? Esse povo ele não tem templo. Esse povo ele não tem mais os costumes religiosos que deveria ter. Esse povo não tem mais aonde olhar, pegar um animal como se fazia e depositar neles pecados, levar e sacrificar. Não tinha mais isso. E agora, como se segurar na fidelidade de Deus se não há templo, se não há lugar de sacrifício, se não há como a gente se relacionar com Deus? O texto aponta para a gente, irmãos, clama a mim. Olha o texto depois, clama a mim e eu vou responder a cada um de vocês. Eu vou anunciar coisas grandes e firmes. Independente da fé que você professa, eu tenho maior respeito por isso. Independente da sua experiência religiosa e como eu agradeço a Deus por você estar aqui nessa noite, eu queria te dizer que Deus ele é fiel. E apesar das limitações que temos, quando a gente clama, quando a gente dobra o joelho, quando a gente se quebranta, a gente experimenta cada vez mais a fidelidade do Senhor. E houve quebrantamento, Carol. E houve experiência com a fidelidade de Deus, Sérgio. E quando vocês me procuram para contar a história de vocês, e o que vocês aliançaram com fidelidade ao Senhor para chegar até aqui na presença dEle, um contrair o outro, eu falo, verdadeiramente o Senhor é fiel. E que nessa aliança que vocês vão fazer, vocês sigam firmes nela, porque é por intermédio disso que a gente vai recebendo cada vez mais promessas se cumprindo nas nossas vidas. E por último, o que eu vejo é uma manifestação de uma enorme bondade do Senhor. Os pensamentos que eu tenho para vocês é de paz, não é de mal, não. Não é para dar o fim que a maioria está esperando, não. Não é para dar o fim que muita gente disse que ia ter. Não é para aquelas visões esotéricas, apocalípticas, que vão determinar desgraça, ruína. Porque o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Todo cativeiro, ele tem início, tem meio, mas ele tem um fim. Há um dia determinado numa cronologia divina e a gente experimenta sempre a bondade de Deus. E como é bom a gente contrair um matrimônio experimentando dessa bondade, olhando para os planos do Senhor. Planos de quê? Planos que nos dão esperança, Sérgio. Planos que nos dão futuro, Carol. Porque o que passou, passou. A Bíblia diz assim, agora é daqui para frente, tudo que Deus tem planejado para que vocês andem, caminhem e vivam o melhor do Senhor na face da terra. Como é bom quando Deus apaga as transgressões, como é bom quando Deus aniquila aquilo que ficou lá para trás. Deus não leva em consideração nem o tempo da nossa ignorância, irmãos. Olha que coisa linda. Há um tempo em que a gente olha e fala, olha, eu vivo por intermédio de uma viva esperança, e o Senhor é a nossa esperança a um futuro.
E é tão ruim quando a gente vive sem expectativa de um futuro que há de ser do dia de amanhã. Qual é a tua esperança? Você vive em busca de quê? Esperando o quê? O que você tem feito daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos? Você acha que você vai estar em que posição? Talvez muitos não gostem da posição que vão estar daqui a 3, 5, 10 anos. Mas o texto fala, eu tenho para vocês uma promessa de um futuro inigualável. Eu tenho coisas grandes para realizar na vida de vocês. Não importa o tempo do cativeiro, não importa o momento difícil que se passou, não importa as dificuldades que vocês têm carregado até aqui, eu tenho promessa de um futuro e de uma esperança. A boa notícia para cada um de nós é: Deus ama e tem cuidado de nós com requinte de detalhes. Deus tem ouvido as nossas orações. Deus não se esquece das suas promessas. Ele é a nossa força, Ele é tudo que precisamos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é a altura, que é a profundidade, que é a largura, que é principado, potestade, presente, porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que bondade! Que bondade a gente experimentar isso. Agora, por que a gente experimenta isso tudo? Eu quero concluir dizendo isso. A gente experimenta isso tudo porque Jeremias vai apontar para um plano de paz, há uma finalidade em tudo que Deus faz. E é tão ruim quando a gente não entende o propósito de tudo que a gente passa. Isso é ruim. Quando aponta para uma finalidade, aí faz sentido. Deus faz planos para o seu povo. Deus tem planos para a sua vida. Você não vê o mundo pensando que foi simplesmente um homem e uma mulher que se deitaram e gerou você. Houve algo no reino espiritual que foi mexido quando você veio, Deus te trouxe à existência. E Deus te traz à existência para cumprir planos e propósitos. Me lembro quando eu já falei aqui para a igreja, tem vários visitantes aqui, quando Deus me une a uma mulher para cumprir propósitos espirituais, que vai muito além de Anderson, está muito acima disso. Agora, concluindo, qual é a finalidade disso? Deus queria fazer com que o seu povo voltasse a sonhar. Porque a maioria ali já estava perdendo esperança. A maioria ali gerou uma expectativa errada. A maioria ali acreditou em pessoas que não deveria acreditar. Deus agora conclama o seu povo para voltar a ter uma viva esperança, a confiar e depender tão somente nele. E os exilados haviam perdido tudo. Tudo. E Deus se manifesta a eles, para que nesse momento eles pudessem entender que Deus era tudo na vida deles. E Deus sendo tudo na vida deles, eles iam viver coisas incríveis, num futuro lindo, e experimentando as maravilhas que Deus tinha programado para que eles vivessem. Sabe, Carol e Sérgio, quando Deus passa a ser o nosso tudo, na simplicidade da vida, na simplicidade dos relacionamentos, a gente tem a maior riqueza, tudo faz sentido, e a gente não vive uma vida qualquer, a gente vive voltando a sonhar, e acreditando, quando o templo mesmo fora destruído, e reerguer esse templo,
E tinham pessoas ao redor ali tristes, porque a magnitude desse segundo templo não se comparava do primeiro. O primeiro tinha sido muito mais suntuoso. O primeiro templo foi uma coisa linda. O segundo era mais simples. E os antigos estavam chorando, porque apesar do templo reerguido, era aquele templozinho comparado ao anterior. Mas tinha um povo saltitando de alegria, porque o texto fala que o próprio Deus fez uma promessa maravilhosa. É no meio da simplicidade que Deus se manifesta. E Deus fala, a glória dessa segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Porque Deus fala, eu vou encher o templo da minha glória, da minha Shekinah. E quando a glória de Deus se manifesta, o que é a glória de Deus? São todos os atributos divinos. Quando a glória de Deus se manifesta, a gente não tem falta de nada. Quando a glória de Deus se manifesta, tudo faz sentido. Quando a glória de Deus se manifesta, relacionamentos são reatados. Quando a glória de Deus se manifesta, perdão entra. Quando a glória de Deus se manifesta, promessas se cumprem. Quando a glória de Deus se manifesta, a gente começa a verificar que nada nessa vida vale a pena a não ser viver uma vida cheia da glória de Deus. E o nosso desejo como igreja é que vocês saiam daqui cheios da glória de Deus, com uma promessa, uma esperança, há um futuro esperando vocês, há algo que vai ser derramado de Deus na vida de vocês, e creio que o Senhor começa a fazer isso a partir de agora, para a glória do nome dEle. Eu queria nesse momento convidá-los a estar comigo aqui, e a tomar um pacto de vocês diante do Senhor.